Finalmente a seleção conseguiu mostrar um bom futebol e goleou a Coreia do Sul por 5-0. Eu não quero ver ninguém tem que ir para a Copa do Mundo pensando em ser o melhor do mundo. Isso não é isso. Mas A seleção brasileira, a gente tem que ser sincero sobre um pequeno detalhe aí que está sendo ignorado. Seleção brasileira venceu a partida contra a Coreia do Sul por 5-0. Olha, 5-0 em cima da Coreia. Eu já transmiti um 5-1 em cima da Coreia, na última Copa um 4-1 em cima da Coreia. Também já teve jogo ali de 3-2, mas o Brasil sempre se dá bem com o time coreano. Como a gente falava antigamente, eles são rápidos, são velozes, têm esquema tático, se destacam no futebol asiático, mas tem a cintura ainda um pouquinho dura. Quando se parte com habilidade para o drible, acaba se levando vantagem. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a confirmação de que Ancelotti é maior do que qualquer jogador da seleção brasileira. As entrevistas concedidas antes do jogo, quando ele diz assim, eu não quero ver ninguém tem que ir para a Copa do Mundo pensando em ser o melhor do mundo, tem que ir para a Copa do Mundo pensando em formar um coletivo para ganhar a Copa do Mundo. Ele passou todos os recados nas coletivas, imagino que ele deve ter conversado com os jogadores. E ele parece estar acreditando neste esquema com 4 atacantes, que fica muito com o cara de futebol brasileiro, aquele futebol brasileiro mais antigo que a gente gostava mais, pela habilidade, pela capacidade de movimentação, de troca de passes, de ocupar o espaço, mas principalmente dos lances individuais. Porque quando você pega um time, como jogou a Coreia jogou com 2 linhas de 4, mais 2 jogadores no espaço que não dava um palmo. Então, se não tiver velocidade na troca de bola, se não tiver inversões para um lado ou para o outro, mas principalmente se não tiver os lances individuais, a coisa não acontece. Então o Brasil foi bem, a defesa não foi sequer testada, mas esse meio campo, com o Casimiro, com o Bruno Guimarães, aliás, Bruno Guimarães jogou uma partidaça. Eles, além de volante, eles se aproximaram da área, foram armadores também, ou seja, em certo momento, nós tínhamos 6 atacantes. Cara, de futebol brasileiro de um pouco mais para trás, né? Isso está me agradando, porque foi o Bruno que enfiou a bola espetacular para o Estevão fazer o primeiro gol, foi o Casimiro que enfiou a bola para o Rodrigo fazer o outro gol, Vini Júnior e Rodrigo se entenderam bem, Estevão pela direita foi um espetáculo, é um garoto que tende muito a crescer. Eu acho que falta o Estevão para entrar nesse time. Matheus Cunha talvez seja o sacrificado aí, se o Brasil quiser jogar dessa maneira. Então, ele parte para um futebol altamente ofensivo, baseado na habilidade, na capacidade de movimentação dos homens de frente, tanto que o Vini veio para o meio, foi para a direita, jogou pela esquerda, fez o gol como fazia no Real Madrid, uma bola esticada, partiu velocidade, driblou o zagueiro, deu um toquinho na saída do goleiro. Rodrigo, o melhor em campo, talvez o melhor em campo. Aliás, os grandes destaques acabaram sendo o Bruno Guimarães, o Rodrigo, o Estevão e o próprio Vini Júnior. Então temos Rafinha, talvez seja Rafinha entrando no lugar do Matheus Cunha. Vamos esperar os próximos jogos. Vem Japão por aí agora. Vamos ver se ele repete o time. Acho que devia repetir para ver o que acontece. O Japão tem um pouco mais de habilidade individual do que a Coreia. Vamos ver o que pode acontecer na terça-feira. Aí vem 2 jogos contra 2 times africanos. Já é um futebol diferente. Mas eu quero esperar mesmo, é o confronto. Falam aí, prometem aí França, prometem aí Croácia, esses confrontos lá para o ano que vem, para ver se vai funcionar contra um time que tenha mais capacidade ofensiva, esse 4-2-4 que tenta virar um 4-4-2 quando vem para a defesa, né? O Rodrigo e o Matheus Cunha vinham mais para trás para ajudar a defesa, para formar ali junto com o Casimiro e com o Bruno Guimarães. A história é a seguinte, gostei, vi lances bonitos, vi jogadas individuais, vi movimentação na frente e vi todo mundo praticando futebol, mas de forma coletiva, apesar da capacidade individual de cada um. Será
que nós vamos ter um técnico italiano mostrando ao Brasil como deve ser jogado o futebol brasileiro? Tomara que seja, ele é o mais bem pago do mundo, ele é o melhor do mundo, ninguém mais do que ele tem capacidade para fazer isso. Vamos fazer uma coisa, esperar o jogo contra o Japão, vamos esperar os 2 jogos contra os times africanos. Eu quero ver jogar dessa forma contra times europeus que tenham capacidade ofensiva. Aí, se funcionar, aí a gente vai... Seleção brasileira, a gente tem que ser sincero sobre um pequeno detalhe aí que está sendo ignorado. Tem que elogiar a seleção, claro, um 5-0 é sempre digno de elogio. Agora, percebam que essa mídia, que muitas vezes tem que elogiar a CBF, ela está exagerando um pouco. Muita euforia. Por quê? Porque a CBF ela precisa ser elogiada por uma mídia que precisa bajular a entidade, principalmente no momento de tanto escândalo de arbitragem no Campeonato Brasileiro. E aí eu digo que está tendo uma euforia, para a gente não deixar também ter uma euforia tão grande. Por quê? Tem que elogiar o trio ofensivo? Tem que elogiar a goleada. Agora, o adversário é muito fraco, e isso tem que ser falado. A mesma Coreia do Sul, tá? A mesma, que perdeu de 5 para o Brasil hoje, perdeu de 4 para a fraca seleção do Tite na última Copa do Mundo. A seleção do Tite era ruim. O Brasil do Tite jogou mal, foi eliminado de 2 Copas do Mundo, uma pela Bélgica, outra pela Croácia. E a mesma Coreia do Sul perdeu de 4 para a seleção do Tite. Então também não se enganem com os elogios exagerados de uma mídia, principalmente quando se trata de Globo, que tem que elogiar a CBF. Cara, o momento da CBF é ruim. CBF sendo muito criticada, escândalo de arbitragem. Pronto, 5-0. Agora vamos elogiar muito a seleção brasileira, vamos fazer uma festa. Então também, sem tanta euforia. Porque a fraca seleção do Tite ganhou dessa mesma Coreia aí de 4. Então, vamos esperar um pouquinho mais para dizer que realmente essa seleção pode fazer frente contra as grandes potências do mundo. Eu quero que faça, tá? Porque eu detesto a CBF, mas eu ainda torço pela seleção brasileira. Sobre a seleção, eu sei que a maioria das pessoas vai falar muito do Estevão, né? Que merece ser muito falado. Moleque que joga muita bola, é craque, tá começando a se firmar na seleção brasileira. Vão falar do provável trio da seleção, Rodrigo, Estevão e Vinícius Júnior. Mas, cara, eu gostaria de chamar a atenção para um jogador que atua no Brasil e que eu acho que está sendo pouco falado porque ele merece, diante do que ele jogou nessa estreia na seleção. É o Paulo Henrique, cara, o PH, lateral do Vasco. Tá jogando muita bola no Vasco e eu acho que deveria ser até mais falado pelo que ele tá jogando. E hoje na seleção brasileira mostrou muita personalidade. Mudou o jogo da seleção brasileira, né? Quando ele jogou, driblando, ousando, tentando jogadas. Foi um cara que me agradou muito e que por jogar no Brasil e por estar no Vasco, eu acho que esse cara tem que ser mais falado, tem que ser mais elogiado. Já tinha sido muito elogiado pelo Fernando Diniz, treinador do Vasco, né? Que é um cara que propõe futebol, que gosta de quem joga futebol. E eu acho sim que o PH, numa goleada como essa, claro, o trio de ataque sendo muito falado, mas eu acho que tem que se falar também do PH, que jogou muita bola, teve personalidade